Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nobres colegas, imprensa, em primeiro lugar eu queria dizer que o que me traz a essa tribuna é um debate que eu venho fazendo já nesta casa, mas eu queria chamar a atenção dos senhores deputados para esta fala que, dada a calamidade pública que enfrenta o Estado do Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida de que tudo é importante. Há muita coisa importante para se fazer. Tratávamos agora do piso regional, muitas emendas apresentadas. Estamos lutando nas ruas contra a privatização da SEDAI. Estamos debatendo os temas nessa casa sobre a calamidade pública. Portanto, tudo é importante. Mas existe, deputado Eleomar Coelho, o que é importante e o que é prioridade. E no nosso entendimento, prioridade é a vida das pessoas. A despeito de que, obviamente, todos os serviços do Estado, presidente, precisam funcionar, num estado de calamidade é preciso dar prioridade à atenção da vida das pessoas. E nós temos denunciado aqui a falta de atenção à vida de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade, que por conta da desculpa da calamidade, estão absolutamente sem atendimento no Estado. Absolutamente. Uma rede de atendimento à criança, da infância e adolescente abandonada há 12 meses, sem repasse das verbas contratualizadas. Estamos falando de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, que foram violentados, que foram abandonados por suas famílias. Os deputados dessa casa, o deputado Valdec, têm acompanhado de perto a maneira com que o Estado, o deputado Silas Bento, tem enfrentado e olhado essa parcela da população. Denúncias foram feitas pela nossa comissão, além do avançado que fizemos, dos estudos com as crianças, com os adolescentes, na situação grave dos abrigos do Estado. Vejam vocês, semana retrasada, nós recebemos a notícia, deputado André Siciliano, que um idoso, no abrigo do Cristo Redentor, morreu carbonizado, sentado numa cadeira de rodas, deputado André Siciliano, porque os funcionários, os cuidadores, os médicos foram demitidos pela Secretaria de Assistência. E, portanto, na ausência do cuidado de um abrigo que trata de 300 idosos, um idoso simplesmente teve acesso à água ardente e com um cigarro acidentalmente queimou o próprio corpo até a morte, na frente dos outros idosos, que não tinham condição de socorrê-lo e viram a morte daquele idoso. Eu quero perguntar aos senhores e senhoras, esse é o Estado que queremos? Por isso, volto a dizer, tudo é importante. Vamos lutar por tudo aqui no Estado, para que não sejam realizadas essas injustiças com os servidores, com a nossa SEDAI, a empresa pública. Mas o que está acontecendo, na falta de tutela e de cuidado com este vulnerável, não é descaso, deputado Valdec, é crueldade. É diferente, deputado Osório. Descaso é quando deixamos de fazer algo e conseguimos corrigir. Crueldade é quando, na ausência da tutela, na omissão grave, ocorre a morte cruel de alguém. Portanto, nós entramos com uma medida dura no Ministério Público, na Defensoria, abrimos juntamente com o delegado titular, a deputada Marta Rocha, falou muito bem do delegado, doutor Wellington. Não é isso, deputada Marta? Isso, exatamente, doutor delegado titular da 21ª DP. Veja bem, o delegado, juntamente com a força do Conselho do Idoso e do Fórum do Idoso, abriu inquérito por homicídio, porque não é outra coisa senão um homicídio o que está acontecendo com a vida destes vulneráveis. Não é outra coisa senão um ato de crueldade ao deixar sem nenhum atendimento, deputado Gilberto Palmares, nenhum atendimento àqueles que já foram abandonados. Eu visitei, deputado Valdec, Vossa Excelência conhece Niterói muito melhor do que eu, a Fundação Leão XIII de Niterói.
Nenhum animal no zoológico está naquela situação. Nenhum animal tratado nas piores condições de salubridade está nas condições dos 89 idosos que eu encontrei na Fundação Leão 13 em Niterói. Aquilo não é vida, colchões com fezes, colchões largados, as pessoas dormindo no meio da sujeira. Isso não é descaso. Deputado Julianelli, que é da área médica, conversamos muito, isso é crueldade, isso é homicídio, isso é assassinato. Por uma medida do Estado, quiseram retirar os jovens do Protógenes Guimarães, jovens com deficiência abandonados em Araruama, e queriam largar lá na Fundação Leão 13, nós tivemos que impedir quase com a polícia. É uma vergonha o desmonte na área de assistência social que acontece no Estado. Nós não podemos tratar os vulneráveis dessa maneira. Se há algum recurso, mínimo que seja, é preciso que seja colocado à disposição dos vulneráveis, dos que não têm nenhum acesso, dos que não podem se defender, dos que não podem sequer, deputado Eliomar, vir aqui nas galerias, dos que não podem sequer estar presente numa manifestação na escadaria, porque estes já foram abandonados pela sua família, foram abandonados pelos seus familiares e agora abandonados pelo Estado. Se já não fosse o bastante o abandono, agora é a crueldade de deixar morrer de forma vergonhosa. Semana passada recebi mais uma notícia de que um idoso acidentalmente tinha provocado mais um incêndio no seu colchão, no abrigo do Cristo Redentor. Mas eu quero dizer a Vossas Excelências, que a nossa comissão começará agora, a partir do dia 23, audiências públicas para estabelecer uma alta e grave fiscalização nos abrigos do Estado. Alguém precisa se responsabilizar por isso. Nós não podemos admitir que as pessoas morram de forma cruel e que, em honra do senhor Carlos Roberto, que morreu carbonizado no abrigo do Cristo Redentor, seja ele lembrado juntamente com tantos abandonados que estão morrendo pela falência de gestão e pela falta de consideração com a vida no nosso estado do Rio de Janeiro. Fica aqui o nosso pesar por um estado que se esqueceu de que, em primeiro lugar, nós precisamos cuidar da vida dos seres humanos que fazem parte desse nosso estado. Tudo é importante, mas a prioridade é cuidar da vida. Obrigado, presidente.